Seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! É interessante, né? Paulo chega a dizer, tem uns que dizem que quando eu estou presente, eu sou fraco nas palavras. Oh, meu Deus! Paulo é fraco nas palavras. A palavra de Paulo é fraca, né? Tinha gente que reclamava, amado. Então, o problema nunca esteve na liderança, biblicamente falando, mas sempre no rebanho e nas ovelhas, amados, porque a igreja é apaixonante. Agora, nós nesse ministério, amados, nós cremos que todo cristão tem um chamado. O cristão, ele não é uma pessoa que só recebe, ele é uma pessoa que ele gera vida, ele recebe vida, mas ele gera vida em outras pessoas. Então é isso que este ministério crê, é isso que nós cremos, por isso colocamos como doutrina o evangelismo, amados, porque nós não somos um mar morto. O mar morto, ele está muito abaixo do nível do mar, se não me engano 400 metros abaixo, 500 segundo pessoas mais estudiosas do que eu, 500 metros abaixo do nível do mar. Então ele é muito salgado e ele não gera vida, cai muita vida, porque o Rio Jordão é um rio cheio de vida, cheio de peixe, e tudo que cai no mar morto morre. É um mar sem vida. E nós, amados, não cremos nisso, que nós somos como um mar morto. Nós não, amados. Nós recebemos para termos primeiramente em nós vida, mas também nós distribuímos, nós geramos vida, nós alimentamos com vida. Este é o verdadeiro evangelho, amado. Isso não é um chamado para evangelistas, né? Deus, o Senhor Jesus aqui, ele falou, vamos escolher aqui 70 evangelistas no nosso meio, vamos escolher 70 para nós enviarmos para para evangelizar as casas que está faltando paz. Não, ele não chamou isso. Ele chamou 70 discípulos. Então, o requisito para fazer a vontade de Deus é ser discípulo do Senhor Jesus. Na realidade, a gente usa muito o termo, eu sou discípulo de fulano de tal, eu sou discípulo de fulano de tal, eu sou discípulo de fulano de tal, mas todos nós, na realidade, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque você é discípulo de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou discípulo de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O meu discipulador é o pastor Danilo, mas eu sou discípulo do Senhor Jesus. Você é discípulo de Jesus. Então essa palavra é uma palavra para você. E muitas pessoas, amados, elas não conseguem perceber a vida que há, porque elas não entendem o que é doutrina. Doutrina, amados, é uma direção que Deus dá ministerialmente, e se você quer desfrutar da vida daquele ministério que você foi chamado para ele, então você tem que se envolver, você tem que obedecer, você tem que fazer. Nós acostumamos-nos muito mal, queridos, nos acostumaram, nós aprendemos com a religião que igreja é só para a gente receber algo e dar um pouquinho lá, dar uma esmola quando estiver sobrando alguma coisa no nosso bolso. Não é isso, amado. Igreja não é isso. Igreja é um organismo vivo. Igreja é uma força em movimento. É uma força que está se movimentando, ela não para. É por isso que chegou até nós o Evangelho, por pessoas que entenderam isso, amado.
por pessoas que compreenderam esta palavra aqui e mandaram ver e trabalharam e continuam trabalhando. Mas tem pessoas, amados, que acham que não, eu prefiro pagar para outros fazer aquilo que eu não quero fazer. Tem gente que é assim, não, eu não frequento igreja nenhuma, mas eu mando meu dinheiro, eu sustento missionário, e eu sei que Deus se agrada de mim. Amados, se você quer ter a vida de Deus, envolva-se, não caia nesse papo furado aí de que você não precisa. Esta palavra é para todos os verdadeiros cristãos. Eu quero agora me deter um pouco mais nesse texto, porque também não posso me alongar muito devido às orações e às fotos que tem que tirar, mas eu quero falar acerca, amado, desse chamado, que todos nós somos chamados, todos nós que queremos fazer a obra de Deus somos capacitados, e aí sim nós somos enviados. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos aí enviando seguramente mais de 100 pessoas, seguramente mais de 200 pessoas, mais de 100 duplas nós estamos enviando. Então, todos podem estar enquadrados nisso. Se você quer, amado, o benefício, se você quer desfrutar da unção que Deus derrama no ministério, pare de reclamar, de arrumar desculpa, e trate de se envolver falando, eis-me aqui, Senhor, porque senão, amados, você vai ser um eterno murmurador, uma pessoa que talvez vive esquentando o seu lugar aí, ou uma pessoa que gosta muito de receber a palavra de Deus. É legal isso, mas não é o suficiente. Obra de Deus, ela chama obra, porque é trabalho. Então, você é chamado para a obra de Deus, você é chamado para fazer a obra, e quando vem na nossa mente obra, vem muito trabalho, né? Vem construção, um empregado, um funcionário, um trabalhador de uma obra, você já vê, né? Já imagina a pessoa ou toda suja, cheia de concreto, né? Largou a gente lá na obra, ou numa obra de profissionais aí, as pessoas com capacete, tudo certinho, bota, né? Então é esse Deus hoje, Ele não vai nos mandar de qualquer maneira, Ele está nos capacitando. E eu quero olhar para esses versículos, né? Quando Jesus chama esse 70 e envia eles de dois em dois, e dá, amados, uma direção. Não é só o evangelismo, não é só fazer os que TJs fazem, né? Eles vão de dois em dois, e como eles têm que ter tempo, né, de trabalho, veja como eles andam, com a vontade. Desse jeito, pode ver, pode observar. Amados, não é assim que nós vamos fazer a obra. Nós não vamos para obedecer o pastor, nós não vamos sair para evangelizar para poder ser batizado, né? Porque eles fazem isso, porque se eles não tiverem uma hora de rodar, né? Uma hora de rua, né? Tempo de rua, eles não podem se batizar. Então, mas não é isso o chamado, amado. O chamado é um chamado poderoso, é um chamado vivo, é um negócio muito dinâmico, e então nós estamos baseados nessa palavra. E daí chega no versículo 2, eu quero explicar mais ou menos aí por versículos, para poder não demorar muito, também não tomar muito. Diz assim, grande é em verdade a seara. Eu gosto dessa palavra seara da minha versão, tem tantos outros, né? Lavoura, colheita, mas eu gosto de seara, que no original fala de uma plantação, de cereais, e plantação de cereais é seara, então é por isso. E outra, aqui quando diz grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amados, é interessante que está falando de uma plantação pronta. Não está falando, nós muitas vezes usamos o termo semeadores da paz, e tudo bem, é isso que nós fazemos, né? Mas na realidade isso é um processo evangelístico de colheita, porque o que Deus orienta em sua palavra é para nós colhermos. Então a palavra de Deus fala de nós fazermos uma colheita, e Deus, Ele não fala peça, ore, clame para que Deus envie semeadores da palavra. Não, Deus, amados, o tempo todo em sua palavra Ele está dizendo para que nós clamemos
Peçamos para que Deus envie obreiros, trabalhadores para a colheita, para fazer a colheita. Então, Deus, Ele já olha as coisas que não são como se já fossem. Ele já olha as pessoas que precisam de Jesus. Sabe essas pessoas pelas quais vocês irão falar com elas a palavra de Deus? Deus já olha como uma colheita a ser feita. E Deus está te enviando para colher, para recolher essas pessoas para o aprisco do Senhor Jesus. Então Deus sempre vai falar para nós pedirmos pessoas para colherem, os obreiros para colher, para a colheita. Então, agora, é muito interessante, amados, olhando para este versículo e vendo pessoas que se dispõem. Amados, você imagine que pessoas sempre oraram para Deus atendendo essa palavra. Você imagine que há um clamor, cristãos, missionários, sempre oraram, pastores, líderes, cristãos como Deus, envie pessoas para a tua obra, envie pessoas para evangelizar. Agora, amados, nós, quando olhamos para este versículo, nós temos que encarar como resposta de Deus para a oração de pessoas. Amados, você que está se dispondo a obedecer, você que está se dispondo a ir para essa colheita, Deus está te enviando como resposta de oração para aqueles que clamaram, para tantos que clamaram, para o próprio Senhor Jesus que clamou. Você é a resposta de oração para as casas. Muitas vezes, amados, nós não pensamos dessa maneira. Então, amados, muito mais do que agradar uma igreja, do que agradar um pastor, você está agradando a Deus. E é tão interessante, que quando a gente lê o final, depois que os discípulos foram, o Senhor se alegrou, não sei que, mas no final, no versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Amados, eu vejo que veio quando Jesus viu aquelas pessoas que foram evangelizar, entusiasmadas, algumas talvez nem tanto, mas voltando daquele trabalho, e Jesus viu aquilo, amados, e eu vejo um sorriso nos lábios do Senhor Jesus. Jesus dá um sorriso e se alegra, amado, por aquelas pessoas, e Ele expressa a sua alegria, queridos, e entender que nós, ao sermos enviados pelo Senhor Jesus, e sabermos disso, que Deus está nos enviando, que nós somos respostas de Deus, que nós vamos ser por Jesus, nessas casas, diante dessas pessoas. Você vai por Jesus, você vai no nome de Jesus, porque você é um enviado de Jesus, não é porque você tem um nome mágico, não, é porque Jesus está falando, vá no meu nome, vá por mim a esta casa. Amados, muitas vezes nós estamos falando do amor de Jesus e não damos conta, não nos damos conta da importância que nós temos ali, sabe, isso faz toda a diferença, saber quem você representa, saber o que você é naquela hora, isso faz toda a diferença, isso nos enche de fé, sabe, há pouco tempo eu estive, alguns anos, acho que há 2 anos, eu estive viajando para o Nordeste, pouco mais de 2 anos, eu estive viajando para o Nordeste, e eu lembro-me quando eu estava lá no sertão, cheguei numa cidade chamada Princesa Isabel, é no sertão da Paraíba, e eu iria pregar ali 2 dias numa igreja, mas eu cheguei cansado de viagem, que a gente estava vindo do Pernambuco, apesar de não ser muito longe, a gente estava do lado do Pernambuco, fomos para Paraíba. Quando chegamos lá, o pastor é um pastor meio maluco lá da igreja, o pastor Clio, eu já conheço ele também já há bons anos,
E quando chegamos tudo cansado, falando, poxa, vamos tomar um lanche, né? E vamos para a igreja, né? E a esposa dele foi preparar, e ele falou, enquanto prepara o lanche, nós vamos fazer uma visita, pastor, vamos embora. E eu cansado, né? Eu já estava com os problemas. Eu falei... Ele falou, não, precisamos fazer uma visita antes. Eu nem sabia de nada, né? Então vamos embora. Aí chega numa casa lá, o homem nem queria receber a gente. Nem sabia de nada. Não, o pastor de São Paulo veio aqui e tal. E tem um outro pastor da Cristã, nós somos dois, que o japonês foi junto, que estava comigo lá. O pastor Fernando. Então nós aí pegamos, o rapaz recebeu a gente e tal. Vivia separado, a mulher vivia na frente, ele no sobrado, lá no fundo. Um filho lá, também problemático lá dentro, um jovem. E daí, amados, vi o pastor conversando, e eu só fiquei olhando para aquele homem. E ele falava assim, olha quanta luta que eu passo. Você acha que Deus está importando comigo? Deus não se importa comigo. Deus não quer. E eu tentando falar para ele que Jesus amava. E ele, não, mas você acha que eu estaria nessa situação? Aí, gente, naquele momento, Deus falou ao meu coração. Eu me importo com ele. Por isso que você está aqui. E eu pude então me encher de autoridade naquele momento. Olhar para aquele homem e falar para ele, você não sabe do que está falando. Eu sou uma pessoa que mora lá em Campinas, em São Paulo. Eu vim aqui para o sertão da Paraíba. Chego cansado numa casa. E o pastor me traz aqui na sua casa. E você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Jesus se preocupa com você. Eu estou aqui porque foi Jesus que mandou eu vir aqui. Porque senão eu não teria condições, eu estaria descansando para o culto. Mas eu estou aqui porque tem um Deus que se preocupa com você e que te ama. Eu estou aqui não no meu nome, porque por mim eu nem viria. Eu estou aqui no nome desse Jesus, que um dia mudou a minha história, e que quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. E eu quero te chamar, porque o pastor queria que esse homem fosse na igreja de qualquer jeito. Eu quero te convidar e te convocar. E não sou eu falando, é Jesus falando por mim, que você se arrume. Porque faltava menos de 1 hora para o culto. Que você se arrume. E não importa o que está acontecendo. Encha-se de alegria. E vai lá para aquela igreja. Porque Deus quer falar mais com você. Mas Deus se preocupe, por isso que eu estou aqui. Amados, você sabe que a partir disso fez uma diferença na minha vida. Quando eu chego em algum lugar, eu uso isso. Sabe, quando eu vejo a pessoa assim, eu falo, Deus se preocupa. Já usei essa palavra em velório, pessoas desesperadas. Deus se preocupa com você, por isso que eu estou aqui. Nós temos que saber quem nós representamos, amados. Sabe, isso é fé. E aquele homem, amados, nós fomos embora, ele ficou lá, eu vou ver, não, você vai. Aquele homem, quando eu cheguei na igreja, aquele homem já estava lá. Aquele homem estava lá. A hora que acabou o culto, aquele homem parecia obreiro. Aquele homem estava arrumando tudo. Aquele homem estava preocupado, porque a porta era difícil para fechar. Não, deixa que eu feche, pastor. Gente, eu falei, meu Deus, aquele homem morto que estava lá na casa, deprimido, agora um cara, umas horas, 1, 2, 3 horas depois, aqui trabalhando na obra, na igreja de crente. E a igreja lá não é que nem a nossa, não, parece uma Assembleia de Deus mesmo. Eu tive que gritar e muito para eles ficarem contentes. Glória! Então, sabe, amado, nós temos que saber quem nós somos e quem nós representamos, onde nós estamos. Saiba disso. Isso é muito importante para cada um de vocês. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês são resposta de oração de Deus. Para onde quer que você vai, e você vai ali, por Jesus, falar por Jesus, você vai ser a boca de Jesus naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Então, amado, a gente vê como a gente é importante. Sabe, nós citamos na quinta-feira, Giovanni citou, e eu confirmei o que o pastor Danilo citou, que na realidade,
está aqui, nós somos importantes, que nós somos mais importantes do que Donald Trump. ele falou, na hora soa-me esquisito, mas em João 4, quando Jesus fala também de uma colheita, né, que depois de falar com a mulher samaritana, ele fala para os discípulos dele, João 4, versículos 35 e 36, diz assim, ó, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que o campo já está branco para a colheita, e o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Amados, veja, o pastor Danilo mencionou isso. Ele mencionou que nós somos mais importantes que o Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump, ele influencia muita gente neste mundo, muitas nações, mas para este mundo. Agora nós cristãos não. Nós influenciamos as pessoas para uma decisão, para a vida eterna. Aquilo que nós fazemos aos olhos de Deus é muito importante. Amados, a colheita que será feita é uma colheita para a vida eterna, e será contado, amados, para a nossa conta. Que alegria, né? Chegar no céu e ver pessoas que um dia nós com alegria entramos na casa dela para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então, entenda isso, amados. É algo para a vida eterna. É algo que nunca vai acabar. Não é só por um mandato, é para sempre aquilo que nós fazemos para Deus. Isso que você está fazendo, isso que você irá fazer. Versículo 3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Amados, eu acho tão interessante isso, né? Deus nos manda como cordeiros no meio de lobos. E eu fico pensando, né? Gente, mas cordeiro é comida de lobo. Cordeiro é alimento de lobo, amados. Ele se alimenta disso. Então, amados, mas nós precisamos entender, quando o Senhor está dizendo, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, Ele está dizendo, querido, o seguinte, aqui nós como cordeiros, não vamos ser comida de lobo não, aqui não vale isso, tá? Por quê? Porque nós vamos, querido, cheios do amor, cheios da mansidão e da paz de Deus, no meio desses lobos. Só, queridos, que nós, apesar dessa postura de cordeiros, de mansidão, nós vamos revestidos de autoridade, porque nós vamos, sim, como cordeiros, mas nós vamos no nome do leão da tribo de Judá. E quando esses lobos olharem para nós, eles verão leões, e ai deles se chegarem perto dos leões. Porque, amados, um dia eu estava no zoológico, e eu olhava para o leão, e falava, nossa, esse leãozinho é tão morto, aquele leãozinho. Aí você mexia com o leão nem olhava. Mas de repente a gente estava no meio, a gente escutou, melhorou. Gente, no meio do zoológico, só via gente correndo para onde estava vindo o rugido, que todo mundo queria ver o leão rugir. Isso ficou gravado na minha memória. Agora, se eu fosse um lobo, eu saía correndo. Então, nós temos que entender, amados, quem nós somos. Nós não vamos de qualquer maneira. Você vai no nome de Jesus. Ele é o leão, a autoridade de um leão
amados, está sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Aí no versículo 4, amados, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe, queridos, para que isso possa valer, para que isso, que nós estamos aqui mencionando essa autoridade, e por Jesus, nós temos que ficar espertos, amados. Nós não podemos tirar o foco. Muitas coisas podem acontecer, aparentemente coisas ruins. Sabe, Deus está dizendo, não se preocupa. Não se preocupa com calçado, com carteira, com dinheiro. Não se preocupe com conta. Não se preocupe. Cuida da minha obra, que eu cuido da sua vida e dos seus negócios. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. E depois quando ele diz, não saudeis ninguém, mas não é para ser sem educação. É que a saudação dos judeus era aquela saudação de horas, sabe? Que tinha todo um ritual. Quem estuda a palavra sabe disso. Amado, Deus está dizendo, não perca tempo. Duas coisas ele está dizendo. Não perca o foco. Confia em mim. E não perca tempo. Queridos, nós temos perdido muito tempo. Agora, Deus está nos enviando. Nós não vamos perder tempo e nem vamos perder o foco. Não vamos ficar preocupados com que, mas não tem o que comer. Amor, não tem mistura e você vai para a célula. Olha a conta para pagar. Queridos, a paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu tenho, que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Jesus. E é por isso que você hoje já tem paz, já tem autoridade e vai receber uma nova unção de paz e de autoridade e de foco, porque Deus está te ungindo para te enviar. Ele te chamou, Ele te capacita e Ele te envia. É Ele que faz isso. Nós queremos agradar a Deus. Por isso que o pastor Eduardo citou que ele já está com 3 casas de paz. Ele vai estar trabalhando. Eu, infelizmente, a pastora queria até, ela não gosta de ficar sem, mas como devido aos meus tratamentos, talvez nesse período ainda já esteja preparando para a cirurgia da coluna, além da cirurgia da boca, então eu não posso assumir esse compromisso, porque a gente não pode perder o foco. A gente tem que estar com foco na coisa certa, tem que estar com foco no Senhor Jesus. E hoje eu chamo vocês a colocarem o foco em Jesus, a priorizar problemas. No mundo tereis aflições, e Jesus diz isso para vocês hoje. Mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Você vai ver milagre não só pelas suas mãos, mas você vai ver milagre na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Você vai ver milagre. Priorize Deus, coloque o foco em Deus, não perca tempo, não se distraia, em nome do Senhor Jesus. Depois, amados, o verso 5, ele diz, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Amados, nós precisamos entender que Deus nos reveste de paz. Não permita ser roubado. Creia. A primeira coisa que você chegar, quando a pessoa falar, entra, faça isso mesmo que profeticamente. Paz seja nessa casa. Amado, o povo já vai tremer. O perturbador daquele lar já vai tremer e já vai falar, ih, sujou. Então, saiba que vocês, e às vezes tem gente que vai chegar na casa e vão estar brigando. Você já tem que chegar já em espírito de oração, para mostrar que você não está ali no nome de qualquer um, é no nome de Jesus. Aí, amados, no verso 5, diz, e em qualquer casa onde entrardes, esse eu já falei, no verso 6, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Esse versículo, amado, aliado
ao verso 10. Mas em qualquer cidade e em qualquer casa onde entrardes e não receberem vocês, saindo pelas ruas dizei até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Amados, então veja, você está revestido, você irá revestido de um poder do Espírito Santo de Deus. Mas você também não pode ser ingênuo, porque o diabo, ele é ladrão. Ele vai querer roubar aquilo que você tem. Ele vai querer roubar a sua paz. Ele vai querer tirar a sua fé, a sua paz. Então, o Senhor, Ele não nos deixa ir de qualquer maneira. Ele está dizendo, olha, pode ser que ali naquela casa vai ter alguém que você já determinou que vai ser filho da paz, mas pode ser que ali tem alguém que não é o filho da paz. Não se perturbe por essa pessoa. Não permita ser roubado. Mantenha-se com autoridade, mas cheio da paz, como um cordeiro, cheio do amor, porque o amor, queridos, ele vence qualquer coisa. Então vá cheio do amor de Deus. Então nós vamos encontrar ambientes hostis também. Já teve caso, a mulher mandou ir o marido, mas chega lá o marido fala, quem mandou vocês irem aqui? Então nós temos que estar preparados, amados. Cuidado, não permita que a ira mude quem você é. Você é o enviado. Lembre-se que até o Senhor Jesus foi rejeitado, mas Ele não perdeu a paz, Ele não perdeu aquilo que Ele tinha. Aqui, a palavra de Deus, amado, ela diz que pode haver rejeição, pode haver afrontas, pode haver provocações, você pode sofrer decepções, mas não permita ser roubado. Não leve com você a angústia daquela casa, amados. Imagine uma casa que ali as pessoas não querem a paz de Jesus. Onde ali tem pessoas que não são filhos da paz e não querem ser. É uma casa sem paz, é uma casa cheia de angústia, cheia de contenda, cheia de ira, cheia de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Amados, não leve consigo, quando a palavra de Deus diz, ó, não exagera, hein? Tira, sai, não leva nada, saia na porta, quando você tiver que sair, louvado seja o seu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande, sabe que tem uma boquinha aqui? Sabe, amados, você tem que saber guardar o seu depósito. Guarde o seu sentimento. É isso que Deus está dizendo. Não leve com você, não saia com isso pela porta afora. Então, amados, o Senhor Jesus, o que Ele diz, né? Ele diz no versículo 16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Amados, que coisa tremenda. Nós temos que ter essa consciência. Eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando o próprio Senhor Jesus. Por isso, você não pode ir de qualquer maneira, e você também não pode sair de qualquer maneira dos lugares que você irá. Amados, nós temos a presença, nós temos o poder de Deus disponível para nós. Queridos, aqui pede para a gente permanecer no lugar, né? Por isso que nós instituímos 7 semanas, né? Nos versículos 7, 8, 9 diz, fique na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. No verso 8, e em qualquer cidade ou qualquer casa que vos receberem, comei do que puserem diante de vocês. Sabe, amados,
aqui, as primeiras coisas que está falando, nós precisamos estabelecer um vínculo. A comida, biblicamente, você vai ver que ela é símbolo de comunhão, de compartilhamento. Então, o que eles servirem, o que tiver, se for um copo d'água, bebe um copo d'água, se não der nem água, peça. Para que eles sejam abençoados. Mesmo que você não esteja com sede, bebe pelo menos um copo d'água nessa casa. Se não aguentar beber um copo inteiro, beba pelo menos metade, compartilha aí com seu co-líder. Mas é importante, amado, essa identidade. Esses dias, é o dia muitas vezes de você ter estômago de missionário. Então, estabeleça vínculo, sabe? Se identifique, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Se identifique com esta casa, mano. Se identifique com o sofrimento. Se identifique com a simplicidade. Se identifique, tome o que suco, o tinge tripa, tome, sabe? Então, mas, amados, tem que haver essa comunhão, essa identificação. Não seja essa pessoa, não. Mas eu não como doce, né? Eu como bolinho de chuva, sabe? Todo mundo recebe o Eduardo com café porque ele gosta de café. Eu gosto de café com bolinho de chuva, então... Mas, amados, aqui fala de nós criarmos vínculos. Fique vários dias, mas não fique de qualquer maneira como o pastor, a pastora. Não, fique como uma pessoa que se identifica, que ama, que se compadece. Porque depois dessa identidade, amado, depois dessa comunhão, depois desse vínculo estabelecido, olha a ordem que Jesus dá no versículo 9. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vocês o reino de Deus. Agora, quem reina nesta casa é Jesus Cristo. O diabo já bateu em retirada. Então, amados, exatamente, nós vamos orar, porque nós vamos ser revestidos com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar só um pouquinho disso para encerrar, para nós orarmos por vocês. Então, há uma ordem do Senhor Jesus aos enviados, para nós curarmos, né? O Senhor Jesus, no verso 19, ele lembra os discípulos, né? Mas esse versículo 19 deveria estar junto com esse 9 aqui. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você vai ter experiências de libertação. Alguns saem só de você falar em nome de Jesus. Não tenha medo, não. Os dois esteja juntos em comunhão. Lembra da historinha que eu já contei 5.422 vezes? Do pastor que saiu, pastor que me ungiu, pastor Natalino. Ele saiu com um irmãozinho novo e foi fazer libertação numa pessoa. Foram 3, foi ele e um outro irmão. E ele chegou lá, o rapaz ficou endemoniado, o demônio se bate. E todo mundo sai. O pastor falava assim, ele não era pastor aí, não, ele sai. O irmão falava sai. E o jovem convertido falava sai. De repente o demônio arregala o olho assim, olha para aquele novo convertido e fala, eu saio, mas eu entro em você. O rapazinho falou, então fica. Não façam isso. Ele fala, pô, tu continua libertando. Ele diz, você não pode fazer isso. Não tenha medo. Use a autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, amados, Deus nos dá um poder. Deus nos capacita. E nós, ao colocarmos as mãos rapidamente em você, receba essa autoridade, receba esta unção. Na realidade, na grande comissão, o Senhor Jesus em Mateus 20, versículo 18, quando ele ressuscita e ele vai dar a grande comissão, ele olha para os discípulos e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide como? Com esse poder. Quando Jesus disse, ide, Jesus está dizendo, esse poder que é me dado, eu passo para vocês.
vá fazer discípulo, vá salvar vida, vá pregar o evangelho, vá nessa autoridade. Amados, em Marcos, eu encerro lendo esse último texto em Marcos. Aliás, é o último versículo aí. Quem está em Lucas é facinho achar. Marcos 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo, Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, no verso 17: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, por isso não tenha medo do que você come e que você bebe, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh glória! Amados, eu sei que aqui tem gente mais nova do que essas que estava recebendo essa comissão. Aqui, o crente mais antigo tinha 3 anos e meio de convertido. O crente mais antigo tinha 3 anos e meio quando recebeu essa autoridade do Senhor Jesus. Então, não diga, eu sou novo ou eu sou velho. Apenas diga, eu creio, essa unção é sobre minha vida. E saiba, amados, tenha ousadia. Pode ser que na hora que você ore você não veja alguma coisa, mas milagres vão acontecer. Porque quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, os discípulos foram olhando para ela, foram embora, e a figueira continuou verdinha. E eles ficaram lá não sei quanto tempo, talvez no outro dia eles voltaram. E aí quando os discípulos vêm, a primeira coisa que olha é a figueira. E aí já vê a figueira seca. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus, grande coisa. Sabe por quê, amados? Porque o mal muitas vezes começa a secar pela raiz, por onde a gente não está vendo. Às vezes já de uma vez a pessoa é liberta, mas você vai ser revestido deste poder. Agora, eu queria que o grupo já viesse aqui. Mesmo você que não vai fazer casa de paz, poderia estar fazendo. Pode até ser hoje alguém que fala, pastor, fala com o pastor Eduardo, fala com o pastor Braz, pastor, eu não tenho uma casa de paz, não, eu vou atrás, mas se aparecer algum aí, pode mandar que eu vou lá. Seja ousado. Você já pode até vir receber a oração. Porque vai aparecer, porque Deus vai preparar. Tem gente que está aparecendo tanta casa de paz aí que está procurando ajuda. Pode ter uma pessoa, pode ter 2, pode ter 10. Mas você vai ali no nome do Senhor Jesus. Amados, eu fico tão entusiasmado. Eu estou tão entusiasmado com aquilo que Deus está fazendo. Eu creio que é um tempo de grandes sinais. Mas o Senhor Jesus, ele se alegrou com os discípulos. Ele falou, vocês estão felizes porque viram os demônios se sujeitar a vocês, isso aí é fichinha. Se alegra muito mais, porque o nome de vocês, ele não é o nome das pessoas não, porque o nome de vocês, fala para aqueles que obedeceram e fizeram a obra, olha, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. O maior milagre que existe é a salvação. Amados, esse milagre nós já temos, ninguém pode roubar, por isso nós somos meio loucos. Nós somos loucos por Jesus. Eu quero orar por todos. Feche os olhos aí onde você está. Você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!